Nós vamos estudar mais uma lição do livro Fonte Viva, do livro Vozes do Grande Além. A lição 62, ela vai nos dizer também sobre o pensamento, em torno do nosso pensamento. E esse irmão que nos traz essa lição, essa lembrança do cuidado que devemos ter, nós vamos aprender no decorrer da lição, quando nós estamos com determinados pensamentos, o que pode nos ocorrer, como deveremos dominar o pensamento, quando o pensamento é desfavorável a todos nós vamos aprendendo e nós vamos nos corrigindo, né, aos poucos. Então, em torno do pensamento é o nome da nossa lição. Ela é trazida pelo nosso irmão Antônio Cardoso. E ele nos conta que, em verdade, já disse alguém que tudo é amor em nosso caminho. Quem é esse alguém? Jesus, né? Então, em verdade, já disse alguém que tudo é amor em nossos caminhos. Porque todos vivemos na situação a que nos afeiçoamos pelos laços da simpatia. Então, queira ou não, seja o amor verdadeiro ou não, mas estamos ligados pelo amor através da simpatia, né? Nós nos ligamos uns aos outros. Sendo o amor, portanto, a raiz de todas as nossas atividades mentais, o amor é a raiz de todas as atividades mentais nossas. O pensamento é a base de todas as nossas manifestações dentro da vida. Olha o que é o pensamento, né? O pensamento é a base de todas as nossas manifestações dentro da vida. Porque quando a gente fala, a gente pensa, né? E a gente emana. Então, nós estamos ligados ao pensamento e nos manifestamos dentro da vida através do pensamento. Por isso é importante a gente aprender, né, sobre o que estamos pensando. E se não vejamos, aí eles vai nos trazer vários modelos de pensamento que ainda trazemos para que a gente possa se corrigir. Ele diz assim: o pensamento de bondade é luz. Pensamento de bondade é a luz. O ódio é o pensamento que tiraniza. Olha só, ele fala sobre o pensamento e nos dá a qualidade, né? A humildade é o pensamento que ajuda. O orgulho é o pensamento que tiraniza, né? O trabalho é o pensamento em ação. Olha aí, nós estamos trabalhando, por isso é necessário o trabalho. Todos os tipos de atividades para nós, tanto no campo da matéria como no campo espiritual. Porque o trabalho é o pensamento em ação. Você deseja trabalhar, já se encontra trabalhando através do pensamento. Então, a gente vai agir, a gente vai realizar ações, né? Aí ele nos diz sobre o pensamento de preguiça. O pensamento de preguiça é o pensamento estanque. Estamos paralisados. A gente não vai, porque não, hoje eu estou com uma preguiça, tenho que me esforçar, né? Então, a gente está, né, com um pensamento estanque, sem movimentar o nosso pensamento, paralisado. A ignorância é o pensamento instintivo, porque muitas vezes a gente pensa, fala e age, né, instintivamente, sem refletir no que estamos pensando. A cultura é o pensamento educado. Todas as pessoas que aprendem, né, se educam. Então, ela traz o pensamento também educado. A alegria é o pensamento harmonioso. Quando estamos alegres, né,
estamos em harmonia, estamos pensando no bem, na harmonia, na paz de todos. O pensamento de tristeza está em desequilíbrio. Quando estamos tristes, estamos com o nosso pensamento em desequilíbrio. Olha o cuidado que devemos ter, né? Cuidar do nosso pensamento quando nos acontece a gente se encontrar triste. Por que estar triste? Por que essa tristeza? Devemos questionar, né? É um pensamento em desequilíbrio, é muito perigoso para nós. A conformidade é o pensamento pacífico. É uma pessoa que está calma, refletindo, né? Ela não está paralisada. Ela está pensando pacificamente como agir, como fazer. O desespero, ele é o pensamento desgovernado. Quando estamos em desespero, nós trazemos no nosso pensamento desgovernado. Por isso pode nos acontecer muitas coisas, né? Aí nós vamos estudar aqui sobre a exigência. É o pensamento destruidor. Quando exigimos do outro aquilo que ele não tem condições, ou muitas vezes até nós, né, não temos a condição de realizar aquela tarefa, nós estamos destruindo o outro com o nosso pensamento. E o serviço é o pensamento edificante. Por isso, o serviço, as tarefas, os trabalhos são importantes para todos nós, porque edifica em nós o bem. A sobriedade é o pensamento simples, quando as pessoas trazem, né, simplicidade no falar, no pensar, no agir. Ela está sóbrio, né, ela está com o desejo de ajudar a todos. E o luxo é o pensamento complexo, também muito difícil para nós, né? O carinho é o pensamento brando. Uma pessoa carinhosa, ela traz em si um pensamento brando, né? Uma felicidade, uma harmonia, né? E aí ele nos diz sobre a aspereza, quando estamos, né, ásperos em pensamento como está o nosso pensamento na aspereza? Enrijecido. Quando estamos pensando com a compreensão, nós estamos com o pensamento elevado aos céus. Quando compreendemos alguém, né, nós estamos usando o nosso pensamento e ele ultrapassa todas as necessidades, ele conhece a necessidade do outro e compreende o outro. Então, ele está elevado aos céus. O preconceito é o pensamento enquistado na terra. Preconceito é da matéria mesmo, né? Do espírito muito materialista. O respeito é o pensamento nobre. O deboche, pensamento em deboche, esse pensamento é imundo. Veja bem. O auxílio fraterno é o nosso pensamento que ampara. Quando desejamos cooperar, né, trabalhar no campo do bem, o nosso pensamento está desejando amparar alguém. Ou vários que muitas vezes não vemos, estão fora do corpo, mas estão perto de nós. A ironia é o pensamento que fere. Devemos ter cuidado, né? E o pensamento do crime é perverso. A santidade é o pensamento sublime.
E ele nos diz, para terminar, o egoísmo é o pensamento exclusivo do eu. Tudo para mim, só para mim, bem-estar para mim, riqueza para mim, né? Felicidade para mim, menos para os outros. E não é o que Jesus nos ensinou, né? Então, o egoísmo é o pensamento exclusivo no eu. E ele diz que o bem de todos e com todos é o pensamento da lei divina. O bem de todos e com todos é o pensamento da lei divina. Termina dizendo o nosso irmão: vigiemos assim as nossas ideias, porque se transparece claramente das lições de Jesus que a cada um de nós será conferido segundo as nossas obras. Com certeza, como usamos o nosso pensamento, estamos construindo obras, ou boas ou más, né? E Jesus nos traz essa ideia, né? Nas suas lições, que em cada um nos será conferido segundo as nossas obras. Não podemos esquecer que todos os nossos pensamentos são filhos do amor, que nos prescinde os interesses da vida e que todas as nossas obras são filhas de nossos pensamentos. Pensamos, criamos, né? Então, o pensamento, temos que ter muito cuidado, porque essas lições nos traz muitas necessidade de estarmos trazendo conosco pensamentos positivos, harmônicos, né? De felicidade, de paz, de compreensão com todos os nossos irmãos. E do Evangelho Segue-me, a gente vai também estudar uma lição que traz o título As Forças do Amanhã. O que pensamos hoje, como agimos, o que trazemos no nosso pensamento será as forças do amanhã, né? Para todos nós. E Paulo nos diz: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Um pouco de fermento, ela cresce a massa do pão, cresce a massa toda, né? Então, imaginemos o nosso pensamento elevado. É um fermento que transmite aos outros, que ajuda os outros, né? E é de Paulo, capítulo 5, versículo 6. E aí Emmanuel nos faz também as orientações sobre o que aprendemos nas lições sobre o pensamento. E ele diz: ninguém vive só. Ninguém. Nenhum de nós vivemos sozinhos. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os outros. E vamos usar o quê? O nosso pensamento, o nosso sentimento. Vão ser sempre um núcleo de influência para os outros. Nossos atos possuem linguagem positiva. Quando agimos, as outras pessoas nos conhecem. Olha a ação de fulano, de fulana, né? Então, são atos que possuem uma linguagem positiva nossa. É o que sai da gente. Nossas palavras atuam à distância. Vamos imaginar, né? Que toda hora estamos falando. É em casa, na rua, no trabalho, onde estivermos nós estamos falando. E as nossas palavras atuam à distância. Muitos nos ouvem. Mas a gente diz assim: mas eu não vi ninguém perto de mim. Falei o que eu queria falar, não tem problema. Mas e os desencarnados, que a gente não vê e estão perto de nós, né? Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Não tem como barrar a presença de alguém. Não, eu não quero esse espírito perto de mim ou esse encarnado. Nos achamos aqui na Terra magneticamente associados uns aos outros, juntos, ligados uns aos outros.
As ações e reações caracterizam-nos a marcha. Então, nós vamos conhecer porque estamos passando por algo, nós vamos lembrar sempre que as nossas ações, nós estamos recebendo as reações que caracterizam as nossas marchas. Por que sofremos? Porque construímos a dor. Porque nos encontramos em dificuldade? Porque fomos invigilantes com o nosso pensamento. Então, ela é a caracterização da nossa marcha. E Emmanuel diz, é preciso saber, portanto, que espécie de força projetamos naqueles que nos cercam. Vamos pensar, né? Que espécie, é preciso saber, nos diz Emmanuel, que é preciso, portanto, que nós estejamos, né, sabendo, tendo certeza de que espécie de força nós projetamos nas pessoas que estão perto de nós, encarnados e desencarnados, aqueles que nos cercam. E ele diz assim, nossa conduta é um livro aberto, a nossa conduta. Todo mundo nos conhece pela nossa conduta, não é? No dia a dia, a gente sabe disso. Nossa conduta é um livro aberto, não temos como esconder. Quantos de nossos gestos, olha só, quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperada resolução. Veja bem, a responsabilidade da gente pensar, da gente falar, das nossas condutas, né? Porque é um livro aberto a nossa vida. A gente pensa que ninguém nos conhece, não sabe o que a gente está fazendo, mas nossa conduta é um livro aberto. Tem muitos desencarnados vendo como estamos agindo, como estamos falando, pensando e vivendo aqui na Terra. E os nossos gestos mais insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções. Veja bem, né? Muita responsabilidade. Temos que acordar para saber o que estamos pensando, porque nós vamos sentir, vamos pensar, sentir e agir. E a gente fica com as responsabilidades. Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos. Veja bem, né? Que frase está saindo da nossa boca? O que estamos falando? O que estamos pensando, né? Então, essas frases inexpressivas que a gente nem percebeu, mas ela está estabelecendo grandes acontecimentos. Aí a gente muitas vezes dizemos, né? Ah, mas eu não participei de tal acontecimento, não desejei isso. Mas a gente comentou, a gente falou alguma coisa e terminamos também envolvidos com os acontecimentos através da nossa boca, do que falamos. E ele continua dizendo, cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes, olha só a responsabilidade da pessoa dirigir algo, qualquer coisa aqui na Terra. Dirigentes arrastam dirigidos, leva os outros, né? Servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? É uma pergunta, né? Se dirigentes arrastam dirigidos, olha o cuidado que a gente tem, né, conosco, para estarmos, muitas vezes, dirigindo para o bem os outros. Servos inspiram administradores. Qual é o caminho? Essa pergunta para nós, né? Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento, levé da massa toda. Um pouquinho do nosso pensamento
se ajunta com outros pensamentos, com outras palavras que alguém sugeriu, erradas, e surgem grandes enfermidades, grandes acontecimentos. Não dispomos de recurso para analisar a extensão, olha, não dispomos ainda de recurso para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Essa nós podemos, somos donos, né? Somos administradores do que a gente pensa, do que a gente fala, do que a gente sente e do que faz. Então, se não temos ainda recursos, né, de analisar a extensão de nossa influência, o que eu faço na vida, o que eu influencio os outros, vamos pensar, né? Dentro da família, no trabalho, qual é a qualidade da minha influência, né? Então, se não temos esse recurso, mas podemos examinar a qualidade essencial do que estamos pensando, do que estamos falando, como estamos sentindo, como estamos realizando tarefas, né? E ele termina nos dizendo, Emmanuel, acautela-te, pois, com o alimento invisível que fornece as vidas que te rodeiam. Olha aí, alimentos invisíveis, a gente alimenta o outro, aquele irmão que está fora do corpo. Que a gente tenha cautela, pois, com o alimento invisível que forneces as vidas que te rodeiam. Porque a gente, muitas vezes, tem um pouquinho de cuidado na casa religiosa, né? Mas chega em casa, a gente fala tudo aquilo que vem, né? Nosso pensamento, na nossa mente. Então, a gente está alimentando outros que estão nos ouvindo, que estão conosco. E Emmanuel nos diz, desdobra-se o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossas atividades amanhã. A gente não foge. Veja bem, que nos desdobremos, que o destino ele é uma corrente de fluxo e refluxo. A gente emite pensamento, recebe pensamento, vai e volta, né? Ações, pensamentos, sentimentos, tudo. E as forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossas atividades amanhã. Então, vamos ser aqueles que vão ceifar o bem, se estivermos pensando bem. Vamos receber o bem, vamos estar felizes, vamos poder usufruir de tudo que o Evangelho nos ensina no campo do bem. Mas é preciso que a gente tenha cautela para alimentar, né, esse alimento invisível, que são nossas palavras, nossos sentimentos, nossos pensamentos, estão sendo vistos, estão sendo acolhidos por irmãos que estão fora do corpo e estão muitas vezes se alimentando desses nossos pensamentos. Vamos ter cuidado, pedir a Jesus que nos ajude, né, a gente criar atividades sempre para o bem, porque essas atividades no bem, elas voltarão às nossas atividades amanhã, fora do corpo, né? Nós vamos poder estar na vida espiritual recebendo benefício de tudo aquilo que a gente aprendeu e vivenciou aqui na Terra, no corpo físico. Vamos alimentar o bem. Nesta noite, vamos estar concentrados em Jesus, certo de que não estamos sozinhos, como nos diz o Evangelho, ninguém vive sozinho. Nós temos legiões de irmãos conosco. Os encarnados a gente vê, mas os desencarnados a gente não vê, mas eles estão conosco. Então, vamos buscar o melhor em nós, melhor pensamento, melhores palavras, né? Para que o alimento em que estivermos exaurindo possa alimentar corações de quê? De esperança,
de compreensão, de paz, de harmonia. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a viver o que aprendemos no seu Evangelho, hoje e sempre. Que assim seja.